Bom dia, me chamo Marcos Buratti, sou residente R1. O tema de hoje vai ser sobre a escala visual, ELICA Score, da avaliação por ressonância da atrofia do córtex entorrinal no diagnóstico da doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, contribuindo entre 60% e 70% de todos os pacientes com demência. Afeta 10% da população mundial acima de 60 anos e 25% da população acima de 85. E, embora seja uma síndrome quase que exclusiva de idosos, o Alzheimer precoce também existe e se manifesta entre os 30 e 60 anos. Nesse caso, a doença é resultado de mutações genéticas e o fator hereditário é o preponderante. O diagnóstico provável é baseado em uma avaliação clínica com testes cognitivos, exames laboratoriais e avaliação de imagem do sistema nervoso central, já que o diagnóstico definitivo somente é confirmado por biópsia ou necrópsia. Então, na etapa inicial, o que nós temos é um deterioro, uma atrofia do córtex entorrinal. Já na evolução da doença, o córtex e o hipocampo começam a se encolher, né, ficar deteriorados. E na etapa final, o hipocampo e o córtex já estão totalmente deteriorados. A obtenção de neuroimagem na avaliação do paciente com declínio cognitivo tem a função, além de avaliar as principais estruturas envolvidas, assim como afastar causas potencialmente reversíveis, como hematomas, hidrocefalia e neoplasias. Os níveis reduzidos de beta-amiloide foram observados no líquido de pacientes com doença de Alzheimer em relação a idosos normais. E foi demonstrado que pacientes com comprometimento cognitivo leve, que evoluem para demência, apresentavam níveis significativamente mais baixos de beta-amiloide e níveis mais elevados de proteína tau licóricos do que aqueles que não progrediram para a demência. Então, a fisiopatologia do Alzheimer é complexa. Existem algumas teorias e, inclusive, se demonstrou que essa proteína tau, ela vai estar elevada no líquor, né? E na formação dos microtúbulos, ela funciona como se fosse um componente estrutural, né? Então, ele vai, na doença de Alzheimer que nós temos, um aumento descontrolado dessa proteína tau, desestruturando os microtúbulos dos neurônios e contribuindo para não progressão correta das sinapses, né? E deterioro e morte neuronal. O conceito de que o efeito sinérgico, mais do que os efeitos independentes do depósito amiloide e da desintegração da substância branca, determina o hipometabolismo regional na doença de Alzheimer. A interação envolvendo o depósito de beta-amiloide e a desconexão da substância branca contribui para um conceito integrativo da fisiopatologia da doença de Alzheimer, em que a ação combinada de diferentes processos patológicos potencializa a degeneração no cérebro. Então, aqui nós podemos ver um descontrole no aumento das proteínas tau nos microtúbulos, desestruturando esses microtúbulos e alterando a função da sinapse entre os neurônios. E também o que a gente observa são depósitos de placas amiloides entre os neurônios. Tudo isso contribui para a morte neuronal e a atrofia das regiões. Então, no cérebro normal, o que nós temos não tem esses depósitos, né? Não deve ter esses depósitos de placa amiloides, né? E nem as proteínas tau desestruturando os microtúbulos. Já na doença no Alzheimer, o que nós vemos são essas placas amiloides entre os neurônios e o aumento da proteína tau nos microtúbulos, lesionando os neurônios e impedindo corretamente as sinapses. Então, vai levar à morte neuronal, com atrofia de hipocampo, aumento dos ventrículos, afilamento do córtex. Mas se preconiza que o córtex entorrinal seria a primeira região afetada no processo evolutivo. Bom, e o que nós temos de mais preconizado nessa avaliação do doença de Alzheimer, que é uma avaliação não somente por imagem, mas de vários fatores, mas na parte da imagem se utiliza o score MTA, né? É utilizado como avaliação do visual, do grau de atrofia da porção mesial do lobo temporal,
presente com bastante frequência na doença de Alzheimer. Então, são 5 scores, de 0 a 4. O score 0, a gente não tem atrofia. O score 1, apenas o alargamento da fissura coroide. O score 2, né, o grau 2, o alargamento da fissura coroideia e do corno temporal, do ventrículo lateral. O score 3, nós vamos ter, além disso tudo, uma perda moderada do volume do hipocampo. E no score 4, uma perda severa no volume do hipocampo. Aqui mais detalhado, os scores. Bom, e o Erkel Score? Viu, Marcos? Só um instantinho, descansa. Aí o score aí do MTA, da escala de Shelton, né? Abaixo de 75 anos, grau 1, até grau 1 é considerado normal, né? E acima de 75 anos, até grau 2 é considerado normal. Tá certo? Perfeito. Se você tiver acima de 75 anos, é o ponto de corte, e um grau 3, aí você é considerado avançado para a idade. E abaixo de 75 anos, se você tiver um grau 2, é considerado avançado para a idade. É assim que a gente trabalha no dia a dia desse score aí. Tá certo? Perfeito. Bom, e o Erkel Score? Então, foi feito estudo retrospectivo no Hospital Universitário de Bonn, na Alemanha. E nesse estudo, né, foi avaliado, então, a atrofia do córtex entorrinal visualmente com ressonância magnética, esse estudo retrospectivo entre 2009 e 2016. Estabelecido estudo de corte de 48 pacientes, 20 pacientes com doença de Alzheimer e 28 pacientes do grupo de controle. Eles foram avaliados mediante obtenção de imagens de ressonância 3 Tesla, e para criar resultados reproduzíveis, se define a avaliação ao nível dos corpos mamilares da imagem coronal. Então, o que se propõe é a avaliação do córtex entorrinal, que seria essa região, como a primeira estrutura envolvida precocemente na doença de Alzheimer. E na análise principal, o score ERICA e o score MTA foram determinados de um corte independente de 60 pacientes suspeitas de doença de Alzheimer e em 60 pacientes com idades semelhantes, mas com declínio cognitivo subjetivo. E o desempenho da pontuação foi avaliado com estatísticas K, análise de características operacionais do receptor, testes T e análise de variância de acordo com os padrões para relatórios de estudos de precisão diagnóstica. Então, foi proposto o score entre 0 e 3, e que compõem 4 estágios, né? Então, o score 0 seria o volume normal do córtex entorrinal e do giro hipocampal, que seria esse score 0, né, nessa região. O score 1 seria uma atrofia leve do córtex entorrinal com um alargamento desse surco colateral que está na seta. O score 2, uma atrofia moderada do córtex entorrinal, e aí o principal marcador, que seria o sinal da fenda tentorial, que é o desprendimento dessa região do tentório, que está nas setas brancas. E o grau 3 seria uma atrofia pronunciada do giro hipocampal, e uma ampla fenda entre o córtex entorrinal e o tentório cerebelar. Então, foi comparado o score ERICA e o score MTA em relação à sua capacidade de discriminar a doença de Alzheimer do declínio cognitivo subjetivo, de acordo com os padrões para relatório de estudo de precisão de diagnóstico. Nos resultados, comparativamente, o MTA com o score ERICA, quando o score ERICA acima de 2, o que nós percebemos é que tem uma acurácia de 91% em média, contra 74% do score MTA. Uma sensibilidade de 83%, com uma sensibilidade de 57% do score MTA. Uma especificidade de 98%, contra uma especificidade de 92% do score MTA. Um valor preditivo positivo 98% contra 87%, e um valor preditivo negativo de 86 para 68 na diferenciação da doença de Alzheimer para o declínio cognitivo subjetivo, quando o score ERICA for maior ou igual a 2.
Então, a score ERIC é baseado em evidências de que o córtex entorrinal e não hipocampo é um ponto de partida no curso da doença de Alzheimer. Nos primeiros estágios da doença de Alzheimer, apenas a região entorrinal e o córtex entorrinal apresentam as alterações neuronais. Uma pontuação de 2 ou mais com o sinal da frente tentorial consegue diferenciar entre um declínio cognitivo subjetivo da doença de Alzheimer com 91% de acurácia. E as pontuações no score, eles se correlacionam com outros indicadores de doença de Alzheimer, como os biomarcadores do líquor e os parâmetros de testes neuropsicológicos. Então, a proteína beta-amiloide, com o avançar, né, da doença, ela vai diminuindo. Então, no score 2, coincidentemente no score 2, bate com a evolução do marcador no líquor, né? Então, no score 2, ele coincide com esse deterioro do beta-amiloide no líquor. E como os outros biomarcadores também. Proteína tal, ele vai aumentando no score 2 também, seria o ponto de corte, ele aumenta no líquor. Então, ele coincide com as alterações no líquor. Aqui a tabela que mostra também a coincidência e a comparação com a score MTA na relação da escala dos testes neurocognitivos. As principais limitações do estudo foram o cenário retrospectivo e o tamanho relativamente pequeno da amostra. O projeto de estudo retrospectivo foi escolhido para estabelecer o sistema de pontuação, que continua a ser validado em estudos prospectivos futuros. E outro ponto de crítica é a definição de grupo de controle, que se decidiu avaliar em pacientes com declínio cognitivo subjetivo, em vez de indivíduos saudáveis, porque a discriminação entre o declínio cognitivo subjetivo e a doença de Alzheimer reflete uma questão de importância primordial no diagnóstico de demência. Bom, conclusão, que o score ERIC ele pode ser usado para avaliar a atrofia do córtex entorrinal na rotina clínica, onde o score é de 2 ou mais, com a presença do sinal da FEM, tentorial, indica a provável doença de Alzheimer com alta precisão. É isso. Excelente, Marcos. Obrigado aí por se dedicou legal. Você gostou aí do tema, né? Se dedicou legal. Muito bom. Sim. Esquema, lógico, né? Como o próprio artigo diz, né? Ele está sendo, ele foi utilizado mais para formatar o score, né? Uhum. E os próximos estudos futuros é que vão dizer realmente se a validação, né, desse score. Inicialmente, né? Começou em 2018. Se tiver numa prova, não sei se você vai fazendo aí do colégio, no concurso, qual é a região mais precoce que é atingida pela doença, é o córtex entorrinal. Tanto que, quando a gente trabalhou com softwares automatizados, e quando eu assisti a pré-aula sobre isso, em 2018, lá no John Hopkins, quando a gente rodou lá, era a aula até do David Olsen. Ele frisava que era o córtex entorrinal que era o mais precoce que era atingido, e era o que ele pesquisava lá na volumetria automatizada, que é outra ferramenta que é usada, né? Essas duas ferramentas aí que nós vimos hoje, você revisou muito bem, o score de Chelsea, né? O MTA e a escala de Erika, são subjetivos, né? São visuais, né? E essa volumetria automatizada, ela é um software de inteligência artificial que dá o volume do encéfalo todo e o volume por áreas, né? Núcleo da base, lobos, hipocampo e córtex entorrinal. E ele prediz, né? Assim, prediz essa atrofia do córtex entorrinal em 3 anos antes dos sintomas de Alzheimer. Então, é uma coisa que já se pratica em São Paulo, né? A gente começou aqui, aí por conta do valor em dólar e tudo, a gente deu uma parada, mas vamos voltar aí que tem um software argentino, tá bem mais em conta. Tá certo? Certo. Show de bola aí. É só gravar essa imagem aí que você frisou bem, que é o Erika 0. O que é que eu estou fazendo? Eu estou
Eu descrevo o MTA e me descrevo Érica na conclusão, entendeu? Sim. No meu dia a dia. Eu descrevo os dois. Mas ficou muito bom. Mostrou aí que é promissor, né, o Érica? Perfeito. Beleza? Mas alguém quer fazer um comentário? Fica à vontade. Perguntas? Não, só parabenizar mesmo, Marcos. As considerações do professor foram muito boas. Eu ainda não tinha lido esse artigo, estava sabendo, né, desse código de ética, ainda não uso na prática e achei bem interessante, agregou bastante. Queria só agradecer mesmo por ter vindo esse tema aí e ter aprendido hoje aí com o Marcos na aula. Parabéns pela apresentação, Marcos. Obrigado. Eu vou disponibilizar o PowerPoint e o artigo no grupo dos residentes. Ótimo. Aí, Marcos, queria que você, quando pudesse, no final da semana, você tirasse um tempinho para a gente conversar, tá? Para a gente Tá bom. ajustar algumas coisas. Tá bom? Combinado. Combinado, então. Valeu, professora. Parabéns aí, Marcos. Muito bom, viu? Valeu, professor. Aí, Obrigado. vou mandar a gravação também, tá bom? Beleza. Colocar lá no canal do Neuroclube. Obrigado, meu amigo. Valeu. Abraço. Parabéns, Tchau. viu? Muito Obrigadão. bom. Mais uma excelente apresentação sua. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.